Vamos conversar um pouco sobre o chamado caso Galileu Galilei. Se você perguntar aí, talvez para um estudante de colégio ou de universidade, quem foi Galileu Galilei, talvez ele diga para você, foi aquele pesquisador lá da Idade Média que morreu queimado na Inquisição, né? Porque defendia que o centro do universo era o Sol e não a Terra, por isso a igreja o queimou na fogueira da Inquisição. Nada mais inverídico. Galileu não foi mártir da ciência, Galileu não morreu queimado na Inquisição, Galileu teve morte natural, morreu amigo da igreja recebendo os sacramentos da confissão, da unção dos enfermos antes de morrer. Então, como é que é essa história? Vamos resumir. Antes de Galileu, houve um padre, astrônomo muito importante, chamado Nicolau Copérnico, que era polonês. E o Copérnico, ele, um pouco antes de Galileu, né, no final do século XVI, por volta de 1590 por aí, o Nicolau Copérnico, fazendo cálculos matemáticos, não por observação astronômica, porque ele não tinha ainda equipamentos de observação, nem luneta, nem telescópio, mas o Nicolau Copérnico, que era um monsenhor, era um padre, ele chegou à conclusão que o centro do universo não era a Terra, não era o sistema geocêntrico, a Terra no centro e o resto girando, como se acreditava. Ele entendeu que o sistema que funcionava era o sistema chamado heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar e os planetas, inclusive a Terra, girando em torno. Só que não se tinha comprovação disso. Por quê? Porque provar isso é muito difícil. O Nicolau Copérnico chegou a essa conclusão por induções, por análises, mas não por comprovações. Tanto assim que Copérnico morreu sem publicar as suas conclusões. E as conclusões de Copérnico foram publicadas logo após a sua morte, né? No século anterior a Galileu. Quando chegou Galileu Galilei, que era um italiano, ali da cidade de Pisa, né? E também viveu um pouco em Ferrara, o Galileu Galilei continuou as pesquisas do Nicolau Copérnico e aí Galileu Galilei saiu defendendo ferrenhamente a tese do Nicolau Copérnico, que não é a Terra o centro do sistema solar, mas era o Sol. Bom, aí é preciso entender o seguinte, que não se tinha na época meios científicos para comprovar isso. Não se tinha equipamentos de astronomia, de luneta, nem nada. Então, o que valia na época, desde lá dos egípcios, de Ptolomeu IV, que a Terra era o centro do sistema solar. E como a Bíblia dizia, né, lá naquela passagem, por exemplo, de Josué, que o Sol parou um dia inteiro, então se o Sol parou é porque o Sol gira, então a Terra é o centro. Então toda a mentalidade científica, inclusive religiosa da época, era essa, a Terra é o centro. Mas Galileu vem defendendo ferrenhamente o contrário, que o Sol é o centro. E o Galileu estava certo. Só que o Galileu, chamado pelos sábios da igreja, porque na época os astrônomos eram praticamente todos da igreja, ele não conseguiu provar isto. Ele apelou, inclusive, para o movimento das marés, né? Dizendo que o movimento das marés justificava a Terra não ser o centro, mas o Sol, mas depois viu-se que essa tese dele essa prova dele estava errada. E o Galileu não teve como provar, embora ele estivesse certo. Bom, então Galileu apelou para uma análise exegética da Bíblia para defender o seu ponto de vista científico. Aí foi que ele se complicou mais ainda, porque ele não conseguiu, né, dobrar os teólogos da época. E os teólogos da época ficaram ainda mais aborrecidos, porque Galileu não era teólogo. Bom, por causa disso tudo, em 1616, Galileu foi obrigado a não ensinar a sua tese. Ele recebeu essa determinação. Galileu, infelizmente, foi para a sua cidade de Florença, né, desobedeceu, publicou uma obra, né, colocando não como hipótese, mas como tese definida a sua questão, e por isso ele foi punido em 1633, foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, que na época julgava também essas coisas, e Galileu foi preso
no palácio de um cardeal que era amigo dele, nunca foi torturado, nunca passou por fogueira da Inquisição, acabou ficando cego com o tempo, na sua velhice, morreu de morte natural, recebendo inclusive os sacramentos da igreja. Então, essa história, resumidamente, é essa. Não foi um mártir da ciência, não foi um mártir da Inquisição, ok? E morreu em paz com a própria igreja.